Bom dia, eu sou Davi. Eu fui orientado do Alexander Arbieto, sou de lá da FRJ. Beleza. Vou começar falando um pouco do que são sistemas dinâmicos, definir um pouco qual é o nosso interesse de estudo nisso. Primeiro a gente vai, algumas definições básicas. M vai ser uma variedade compacta, F de MM vai ser um difeomorfismo, e nosso principal interesse é tentar entender o que acontece com o comportamento assintótico das órbitas. Esse problema em geral é difícil, porque é geral demais. Mas outra pergunta mais sensata para fazer é o que acontece com a maioria dos difeomorfismos. A gente vai trabalhar no seguinte espaço, dif1, difeomorfismos de classe C1 de MM. A gente vai adotar a topologia C1, que é a topologia dada pelo máximo entre a distância das funções e a distância entre suas derivadas. E como isso daí é um espaço de Baire. Então vale o teorema de Baire, que diz que interseção enumerável de abertos densos ela vai ser densa. E esse daí a gente chama de conjunto residual. Então o que se estuda em dinâmica genérica? A gente tenta estudar propriedades que valem em um subconjunto residual do nosso espaço. Uma ferramenta básica usada em boa parte dos resultados é a seguinte. Primeiro a gente considera Y um espaço métrico completo e gama de Y e f de x, x um espaço métrico completo também, e f de x é uma família de compactos de x. E a gente diz que ela é semicontínua inferiormente, essencialmente se não há implosão. Isso daí quer dizer, essencialmente, se a gente tem uma sequência de pontos convergindo para um ponto em Y, a gente não perde informação. Pode ser que gere informação, pode ser que apareça mais parte do conjunto em outros lugares, mas essencialmente o conjunto fica parecido com o outro. E o lema é o seguinte: se gama é semicontínua no espaço, ou no residual do espaço, então a gente ganha que ela é contínua no residual do espaço. A gente está usando a topologia de Hausdorff para conjuntos compactos em f de x. Beleza, e uma boa receita para provar resultados genéricos é o seguinte. Primeiro a gente procura uma boa função, gama, interessante para o nosso problema, do nosso espaço das funções lá dos difeomorfismos, no espaço de compactos de M. A gente mostra que se ela for contínua no ponto, então nosso problema é resolvido. E de alguma forma a gente tenta mostrar a semicontinuidade inferior, ou no espaço ou no residual do espaço. E aí com o lema a gente ganha continuidade e mostra um resultado genérico. O item 2, em geral, ele é resolvido via algum lema de perturbação, vou falar um pouco deles. E o item 3, em geral, ele é resolvido via algum argumento de hiperbolicidade. Então, vou falar um pouco dos lemas de perturbação. Primeiro, o C1 close lema. Ele essencialmente diz o seguinte. Eu vou usar esse conjunto aqui. Ele é dito não errante, essencialmente é o conjunto dos pontos, x, tal que para toda a vizinhança aberta dele, existe algum iterado dela que volta e intersecta ela mesma. Se esse ponto satisfaz isso, então ele é dito não errante. E Pilg mostrou, sem o close lema, que essencialmente diz o seguinte. Eu tenho aqui um ponto Z. Se ele é não errante, ou seja, a órbita dele vai voltar próximo dele, então, para um F, arbitrariamente próximo na topologia C1, eu consigo uma G, tal que eu fecho a órbita de Z, e Z vira um ponto periódico para G. O outro lema de perturbação usado é o connect lema do Hayashi, que essencialmente diz o seguinte: dado um ponto periódico Z, ou dado um ponto que não é periódico. Periódico é que existe algum iterado que volta nele mesmo. Então existe um tubo grande o suficiente e aí existe um outro tubinho aqui que vai passar sempre, as imagens vão estar contidas. Tal que se eu tenho aqui um ponto P, a órbita futura dele atinge esse tubo. Em particular, vai caminhar por um tempo junto nesse tubo. E eu tenho um ponto Q, que a órbita passada dele atinge esse tubo. Essa é a bolinha. Em particular, vai estar também caminhando junto para F. Então, arbitrariamente, se um próximo, eu consigo unir a órbita de P à órbita de Q para uma G. Hayashi. Tem outras versões do connect lema. Vale ressaltar também que esses lemas de perturbação, eles só
foram mostrados até a topologia C1, para topologias mais altas está em aberto. Exceto uma versão do Connect Lemma para a topologia C2, foi dado pelo Mainier até, mas precisa de mais hipóteses. Aí a formulação do Connect Lemma, ali aparece o tubo, delta grande ali de delta, e aí fala o que aquilo está dizendo. E tem um pseudo Connect Lemma, que é o seguinte, eu digo, dado epsilon maior que zero, eu falo uma epsilon pseudo órbita, é uma sequência de pontos, x0, x1, x2, demora pensar só até 2, tá o que? F de x0 está contido na bola de centro x1 em raio epsilon, F de x1 está contido na bola de centro x2 e raio epsilon. Então é uma sequência de pontos xi, finita ou não, tal que a distância de F de xi até xi mais 1 é menor que epsilon. Então isso daí é um epsilon pseudo-órbita. É essencialmente uma órbita que pode dar pequenos saltos. E se dois pontos, então tá. Aí vem o pseudo-connect lemma, que é o seguinte, se o diffeomorfismo é Köpke-Meyer, essencialmente aqui todos os pontos são periódicos, são hiperbólicos. Ser hiperbólico significa que o espectro da derivada não atinge o círculo unitário. Então sempre tem uma região de contração, uma região de expansão, beleza. Então se ele é Köpke-Meyer e para dado x e y, para todo epsilon existem pseudo-órbitas entre x e y, então arbitrariamente próximo na topologia C1 eu consigo unir a órbita de x a y. Foi dado pelo Bonnat-Crozier. Isso daí. Então eu vou falar de algumas consequências. Primeiro eu vou falar da consequência do closing lemma, que é o conhecido como teorema de densidade geral de Pilg, que fala assim, o não errante, como a variedade é compacta e a órbita é uma sequência, então o não errante ele é sempre não vazio, porque a gente sempre arranja uma subsequência convergente, beleza. Só que não fala nada sobre a existência ou não de pontos periódicos. E o Pilg mostrou que não, genericamente existem pontos periódicos e eles são densos no não errante. Aí a função, para fazer isso, usa aquela receita que eu disse no início. E a função que é usada é a função que pega f e leva no fecho dos periódicos de f. Beleza? A ideia da demonstração é a seguinte, se for contínua no ponto, então pensa que aqui é o não errante. Então vamos dizer que aqui eu tenho o fecho dos periódicos. Se for contínua em f, então, e eu tenho um x que está no não errante, que não está em f, então eu consigo uma vizinhança aqui, tal que se eu mexo f um pouco, arranjo o g próximo, ele vai ter que continuar nessa vizinhança que separa x do fecho dos periódicos. Mas pelo closing lemma, arbitrariamente próximo, eu consigo criar uma órbita periódica aqui, o que estouraria o meu conjunto. Então se for contínuo tem que ter o não errante, tem que ser o fecho dos periódicos. E aí para mostrar a semicontinuidade inferior no espaço, essencialmente usa que pontos periódicos hiperbólicos eles persistem. Mas beleza. Consequências do connecting lemma. Primeiro eu vou falar um pouco do que é classe homoclínica. Esse objeto ele desempenha um papel fundamental na teoria. Primeiro, o conjunto estável, que eu chamo para um ponto P, é o conjunto dos pontos que assintoticamente morrem em P. E o conjunto instável é o conjunto dos pontos que no passado assintoticamente morrem em P, beleza. E se o ponto periódico ele foi hiperbólico, esses conjuntos, pelo teorema da variedade estável, te dá uma estrutura melhor para esses conjuntos. E de fato eles vão ser subvariedades, então até aqui um ponto fixo P. Vão ser subvariedades que a gente vai chamar de variedade instável e variedade estável e variedade instável, tal que localmente elas vão ser mergulhadas no meu espaço ambiente e globalmente elas vão ser imersas. E se as variedades, então eu posso falar de interseção transversal. Então se essas variedades elas se intersectam transversalmente, num ponto Q, esse ponto Q eu vou chamar ele de ponto homoclínico transversal. E se eu tomo o fecho dessas interseções transversais, isso daí vai ser o que chamam de classe homoclínica. E classes homoclínicas são conjuntos compactos, invariantes, e eles são transitivos. Transitivos significa que tem uma órbita densa. Outra definição que eu vou precisar é a de conjuntos Lyapunov estáveis. Um conjunto compacto invariante, lambda, ele é dito Lyapunov estável se para toda vizinhança U
existe uma outra vizinhança V, que também é dele, tal que f de V está sempre contido em U. Então, vai ficar sempre contido aqui. E se isso daí para f? Se ele for olhar para o novo estável para f e lambda menos for olhar para o novo estável para f menos 1 e o conjunto for interseção desses dois, então ele é dito neutro. E uma consequência, uma propriedade de conjuntos neutros é que se ele é transitivo, então ele é transitivo maximal, então não existe nenhum outro transitivo que contenha ele. Tá. E aí o teorema é o seguinte, o teorema de Carvalho-Morales-Pacífico, que fala que genericamente classes homoclínicas são conjuntos neutros. Porque o conjunto neutro ele enfraquece um pouco a intuição de atrator. E se você pensar um pouco na variedade instável, se você pega uma vizinhança, ela está meio que sendo sugada por causa da variedade estável. Então elas são, enfraquece um pouco a noção de atrator, elas são quase atratores, por assim dizer. E aí, meio que com isso você tenta mostrar via connecting lemma, que classes homoclínicas são conjuntos neutros. Porque a variedade estável vai ser uma variedade instável para f-1. E em particular, você vai ter que classes homoclínicas, genericamente, elas são iguais ou adjuntas. Classes homoclínicas, elas são como conjuntos de Cantor. Mas você podia ter duas classes homoclínicas encaixadas de maneira meio estranha, que continuasse tendo uma horta densa entre elas. Mas nesse teorema fala que não, você tem que separar. E, como consequências do pseudo-connecting lemma, Bonnat-Crozier, nesse paper do Bonnat-Crozier, o que rola é o seguinte, eu digo que dois pontos, x e y, satisfazem essa relação se para todo epsilon existe uma pseudo-órbita entre x e y. E dois pontos, x e y, satisfazem essa relação se para toda a vizinhança aberta U de x, para toda a vizinhança aberta V de y, Fn de U intersecta V. Existe algum n tal que Fn de U intersecta V. E via pseudo-connecting lemma, eles mostraram que genericamente essas relações são equivalentes. A princípio isso parece ser meio besta, assim, não diz muito, mas de fato isso daí é um resultado forte. E nesse paper ele mostra vários corolários, e em particular eu quero falar do seguinte corolário. Eu vou precisar definir o que é um attracting set. Essencialmente é um atrator, é um conjunto compacto invariante, tal que existe uma vizinhança U que vai ficar sendo sugada aqui dentro. E esse conjunto lambda é o maximal invariante, né, dentro de U. Esse U, eu vou chamar essas vizinhanças de bacia local, e a pré-imagem, a união de todas as pré-imagens dela eu vou chamar de bacia global, que seriam os pontos que morrem no lambda. Então esse conjunto eu vou chamar de um conjunto attracting, e um quasi-atrator vai ser interseção de conjuntos attractings. E o Hurley conjecturou que, genericamente, em CR, a união das bacias globais dos quasi-atratores, recorrentes por cadeia, eles formam um residual no meu espaço ambiente. Na topologia C0, se eu não me engano, foi ele mesmo que resolveu, mas na topologia C1, via o pseudo-connecting lemma, com aquela equivalência genérica, o Bonnat-Crozier mostraram que é verdade também. Falar um pouco do mundo conservativo. O mundo conservativo é o mundo dos difeomorfismos de classe C1, que preserva uma forma de volume ômega. Isso, por um lado, você perde que você estuda um mundo bem menor do que o nosso mundo anterior, dos difeomorfismos. Mas, por outro lado, você ganha que, como preserva essa forma de volume, via integração você ganha uma medida de Lebesgue, e você pode atacar os seus problemas tanto com teoria hiperbólica quanto com teoria ergódica. E tudo bem que o que usa aqui para mostrar a parada é pouco de teoria ergódica, mas de graça você já ganha uma medida invariante. E o que fala é que genericamente nesse mundo, os difeomorfismos, se F é transitivo, significa que para toda a vizinhança aberta U e V em M, existe algum iterado de U que intersecta V, ou seja, fica alguma coisa mais ou menos assim, e fala que genericamente F ele é transitivo e M é uma única classe homoclínica, então você tem a sua variedade toda como uma única classe homoclínica. Também usa aquela equivalência genérica, só que eles mostram que o pseudo-connecting lemma também vale nesse mundo. Você pode perturbar
nesse mundo que preserva volume e continuar no mundo que preserva volume. E o que você ganha é o seguinte, a ideia é mais ou menos o seguinte, como você tem x e y, como preserva uma forma de volume, o não errante, ele vai ser a variedade toda. Isso daí sai pelo teorema de recorrência de Poincaré, essencialmente, porque ele vai dar pesos positivos para abertos e fala que vai retornar infinitas vezes, em particular todo ponto vai ser não errante. E então, em particular, eu pego vizinhanças aqui, aí eu vou ter uma órbita que vem e volta aqui perto, aí eu pego um outro ponto aqui próximo, pulo para esse, aí esse ponto vai ter alguma órbita aqui próximo que vem e volta para a mesma vizinhança, aí eu pulo para outro ponto aqui próximo e vou fazendo isso, e eu construo uma cadeia entre x e y, só que eu posso fazer isso para todo epsilon. Então, pela equivalência genérica, vai ter essa vizinhança, ela vai intersectar a uma vizinhança aberta em y. E aí, com isso, mostra a transitividade e classe homoclínica essencialmente mostra via connecting lemma, que aí, como é transitivo, eu posso criar uma interseção entre as variedades instáveis e estáveis e perto um pouco vira transversal, e como é maximal invariante, ou como a escalação homoclínica genericamente são transitivos maximais, então vai ter que ser a variedade toda. Aí agora eu vou falar um pouco de atratores. Atrator essencialmente é um attracting set, só que ele é transitivo. Então, tem uma órbita densa ali. E uma boa pergunta é a seguinte: o que acontece genericamente com um atrator, com sua bacia local e com sua bacia global? Aí o Flávio, ele responde isso na topologia C1, no espaço de Φ1, e ele fala o seguinte, que genericamente o atrator persiste, ele varia continuamente na topologia de Hausdorff, existe uma bacia local que ela vai ser a mesma. E beleza. O lance de variar continuamente é porque atratores genericamente, pelo fato de eles serem transitivos, genericamente eles são classes homoclínicas. E classes homoclínicas, genericamente, elas variam continuamente na topologia de Hausdorff. Mas beleza. Mas uma questão é, o que acontece então, já que a bacia global, bacia local permanece a mesma, uma boa pergunta é o que acontece com a bacia global. E aí eu mostrei que o fecho da bacia global, genericamente, ele também varia continuamente na topologia de Hausdorff. De fato, se garantisse que a bacia local permanece a mesma em topologias maiores, a demonstração também funciona. Aí depois que isso daí foi ao longo do trabalho de iniciação científica, e aí a gente descobriu que o Hurley ele tem um resultado válido para GFR, mas para attracting sets. E a gente ganhou uma estrutura a mais na topologia C1. Eu e o Arbeto, a gente mostrou que existe um ponto periódico lá dentro do atrator, que a variedade estável dele vai ser densa. Eu ia fazer um desenho disso, mas eu prefiro não me arriscar, que é meio complicado e eu não sou muito bom de desenho. Mas no final eu pretendo dar um sketch da demonstração disso. Em particular, com isso, a gente ganha que genericamente na topologia C1 vai variar continuamente a bacia global também. E como corolário disso, o mundo teme que o Bonatti ele conjecturou o seguinte, que C1 genericamente, a união das variedades estáveis dos pontos periódicos, elas vão ser densas na minha variedade. E eu chamo de mundo teme o mundo com finitas classes homoclínicas. E tem um teorema de Carvalho-Morales que diz que a união das bacias globais é aberto e denso no mundo teme. E como corolário, a gente responde à conjectura de Hurley na topologia C1. Porque como a união das bacias dos atratores vai ser aberta e densa, e a gente tem e vão ser finitos atratores, e em cada atrator, em cada bacia global, a gente tem um ponto cuja a variedade estável da órbita é densa. Então a gente tem uma quantidade finita de pontos periódicos cuja união das variedades estáveis vai ser densa. E aí todos esses resultados tem no preprint nosso. E trabalhos em andamento, tem mais coisas que eu estudei ao longo da iniciação, mas teoremas que eu não botei aí. Mas trabalhos em andamento, esse daí a gente tá no paper também, o de mostrar que genericamente atratores são topologicamente mixing. Ser topologicamente mixing é o seguinte, dado U e V,
abertos, existe N, tal que para todo M maior ou igual que N, Fn de U interseção V é sempre diferente de vazio, Fm. Então a ideia é topologicamente mix, é mais que transitivo, uma hora começa a intersectar e não para mais. A gente descobriu ontem que tinha um erro na demonstração, mas a gente está tentando consertar, que genericamente atratores são topologicamente mixing. E também tem no mesmo paper que a gente está escrevendo que uma semicontinuidade inferior para a medida de Lebesgue, para as bacias. E a gente está tentando mostrar em dimensão 3, no mundo TAME, que a união das bacias globais, elas têm medida de Lebesgue total. Em particular, a gente vai usar o teorema de baixo da semicontinuidade das bacias para mostrar de cima, acreditamos. E esses dois resultados, o primeiro e o último, também estão no mesmo preprint. E agora eu vou dar um sketch da demonstração. Não sei quanto tempo eu tenho. Ou já acabou? 5 minutos, beleza. Então, o sketch da demonstração do teorema lá, de que a variedade estável é densa na bacia global, é o seguinte. Primeiro, a gente usa um genérico, um residual dado por Cavallo-Morales, que diz que o ômega limite de x existe um residual no meio espaço dos dífios. Existe um outro residual, tal que se f. Existe um outro residual no meu espaço ambiente, tal que para todo x pertencente a esse residual, o ômega limite dele é LA/9 estável. O ômega limite é o conjunto dos pontos que são pontos de acumulação da órbita para alguma subsequência. E ele é LA/9 estável. Em particular, conjuntos LA/9 estáveis, eles são assim. Morese lambda mais LA/9 estável e gama é transitivo. Então, se lambda mais interseção gama é diferente de vazio, eu vou mostrar que gama tem que estar contido em lambda mais. A ideia é assim, vamos dizer que aqui seja lambda e aqui seja gama. Mas tem uma vizinhança, você toma uma vizinhança, tal que existe uma outra vizinhança que vai estar inteiramente contida aqui dentro. Isso violaria a condição de transitividade de gama, então você teria que gama tem que estar contido em lambda. Mas beleza. Aí a gente usa isso. Em particular, a bacia global de lambda, ela é um aberto e a gente toma isso. A bacia interseção com esse conjunto que é denso, então vai ser um conjunto denso na bacia. E a gente usa a seguinte função com aquela receita que eu dei, em que você pega f, você leva... Primeiro eu tenho que falar que lambda ele é classe homoclínica de um ponto P para f. Então, a função que pega no fecho da variedade estável de P. E aí a afirmação é a seguinte, se essa função for contínua em f, então tem que conter esse conjunto que é denso na minha bacia. E a ideia é, como ele é LA/9 estável e o atrator é transitivo, eu tenho aqui meu ponto x, aqui meu atrator. O ômega limite vai ter que estar contínuo no atrator, mas como o atrator é transitivo por aqui por cima, ele vai ter que conter o atrator. Então o ômega limite vai ser o próprio atrator. Em particular, eu vou ter aqui meu ponto P, que gera a classe homoclínica, e vai existir a órbita dele e vai acumular aqui, na variedade estável. E aí eu, via o connecting lemma, eu uso, perturbo e mostro que x ia ter que estar na variedade estável. Aí daria uma contradição se eu falasse que existe um ponto aqui que não está ali, se for contínuo. Aí eu quebro a continuidade e aí via argumentos de variação contínua da variedade estável, eu mostro que genericamente está valendo. Então é isso. Tem o trabalho todo digitado no site do Arbieto. Quem quiser mandar e-mail, quiser trocar ideia, é só falar. E obrigado.